Bem, pessoal, vamos começar aqui, né, com o trabalho é, solicitado pelo professor Astrogildo. É, Meu grupo vai falar sobre a cidade de Caruaru, né, o diagnóstico de mobilidade, algumas coisas, e vamos nessa. A população, aqui é uma breve introdução, né, falando que a população de Caruaru é de 361 mil habitantes, né, e tem uma frota de 126 mil veículos, é, em comparação com o Recife, que tem 1,6 milhão de habitantes, numa frota de 107 mil veículos. E esses dados foram de 2019, né? São os mais atuais, segundo o IBGE. O principal sistema de transporte Caruaru é, é o de ônibus, né? Que tem uma frota cerca de 81 coletivos que transportam 1,4 milhão de passageiros por mês. Porém, lá em Caruaru tem vários problemas, principalmente na cidade, no centro e nas imediações do Parque 18 de Maio, que é muito conhecido, né, onde acontece a Feira da Solanca, onde os veículos são estacionados em filas duplas, em local proibido, além de contar vias esburacadas, né? Como eu falei, Caruaru vem enfrentando esse esse problema devido ao seu aumento de densidade populacional, né? Aí vem tendo esses problemas de mobilidade nas vias públicas da cidade. No passado não era tão problema assim, pois o índice de carros era menor, né? O fluxo de carro era menor em relação aos problemas tanto que eram baixos, né? Aí alguns passos vou mostrar para tentar melhorar a mobilidade urbana na cidade, né? Que é conhecida como a capital do Agreste, a maior do interior de Pernambuco. Aqui estão algumas propostas apresentadas, né, para mobilidade e acessibilidade dos pedestres, né? Vamos lá. Algumas propostas são planejamento e fiscalização das calçadas, né, incluindo as normas de acessibilidade, que é de responsabilidade da prefeitura, inclusão das temáticas de acessibilidade nas campanhas de trânsito, padronização de acessibilidade das calçadas e sinalização diversificada nos lugares de maior fluxo de pessoas e serviços, melhoria da sinalização, ampliação da quantidade de placas indicativas, pintura periódica de faixas de pedestre, né, que no caso seria a manutenção, e implantação de semáforos em locais de grande movimento, né, para ajudar é, o trânsito dos pedestres e também do trânsito, né? Aqui tem alguns planos para solucionar o trânsito, né, de veículos, que são proibição de circulação dos ônibus intermunicipais pelo centro da cidade, né, só deixando os ônibus municipais de bairro para bairro, implantação de pavimentação de todos os itinerários de ônibus, implantação de terminais de integração, como é no Recife, né? Integração do sistema BRT. E quando eu falo essas implementações de terminais de integração, sistema BRT, porque Caruaru é capaz, né, de implementar, já que é a maior cidade do interior, considerada a capital do Agreste, né? Aí tem esse cacife para fazer, né? Outros planos seriam faixas exclusivas ou preferenciais, né? Que em Recife também tem, não só em Recife como em outros outras capitais, né, do nosso país. Ônibus articulados e Zona Azul, né? Zona Azul creio que já está abrangido. O sistema BRT
propõe não só uma mudança na frota ou na infraestrutura do transporte público coletivo. BRT significa Bus Rapid Transit, que é um sistema que veio de fora, né, que foi adotado aqui no país. É, Nesse sistema deve ser realizada a substituição permanente do trânsito individual por um atrativo transporte coletivo, né, promovida a segurança e a proteção para os seus passageiros e a redução de CO2, bem como uma diminuição de congestionamento, já que o BRT passaria a ser usado em vias expressas, vias referentes a ele, né? Algumas vantagens e características dos BRT são o conforto, a segurança e a eficiência, né? Com prioridade de ultrapassagem em algumas ocasiões, né? Porque tem, se for adotado mais de uma via para os BRTs, poderá ter a opção de ultrapassagem, né? Com segurança, já que as vias são destinadas só para eles. Operação rápida e frequente, né? Por justamente isso que eu estava falando, né? Como eles têm uma via livre para eles, consequentemente vai ser mais rápida, diminuindo o tempo de viagem, né? Excelência em marketing, né? E serviço ao usuário, porque fica mais prático de fazer as coisas, comprar bilhete, passagem, entendeu? Que é o sistema de pré-pagamento. Segurança também, em relação aos, como é que se diz, as estações de BRT, que como vocês vejam aí na imagem, são essas mini estações aí que acredito que muita gente já usou em Recife e sabe como é. E um ambiente atrativo, né? Com serviço de qualidade, bom acomodamento, ar-condicionado, maior espaço para fazer diversas coisas, entendeu? Essas são as das vantagens, né? Aqui vamos falar das faixas exclusivas ou preferenciais. As faixas exclusivas ou preferenciais são faixas de tráfego reservadas para o uso exclusivo de veículos de transporte coletivos, ambulâncias, táxis com passageiros e viaturas da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Elas são separadas das faixas de tráfego geral, né, que é as normais, e, e com a implementação dela terá um monitoramento, né? Que monitoramento seria esse? Tipo, se algum carro é, for para algumas faixas exclusivas, vai ter multa, entendeu? Tem alguns devidos locais que podem, outros não. E isso garantirá mais fluidez, né, no trânsito e organização. E o principal objetivo também, além da fluidez, é privilegiar a circulação do transporte coletivo, né, os ônibus, né, também os táxis e como eu falei, ambulâncias, viaturas, entre esses assim. Aqui está a diferença entre faixa exclusiva e faixa preferencial. Faixa exclusiva nada mais é do que exclusivamente para ônibus, e demais veículos, como eu falei, ambulância, viaturas, não podendo nem qualquer outro carro privado andar sobre ela, né? Na extensão dela, só em alguns casos, quando a linha que delimita ela for tracejada, geralmente essa linha é indicada por uma faixa contínua, né? Essa faixa exclusiva é uma faixa, tem uma linha contínua pintada de azul para indicar que ali é exclusiva. Como eu falei, veículos particulares só podem, como é que se diz, converger para elas em algumas situações, quando a linha fica tracejada ou quando tem alguma indicação de garagem, né? Já que as faixas exclusivas são do lado direito, né? Que são propícias para os ônibus têm as portas, a maioria no lado direito.
E a faixa preferencial é como se fosse uma faixa exclusiva, mas não só para os ônibus e carros autoritários, como é, viaturas, ambulâncias, entendeu? Podendo também os veículos particulares circular nela. E ela é demarcada por uma linha branca no solo, uma linha branca contínua. Outro plano de solução para melhorar a mobilidade lá de Caruaru seria os ônibus articulados, né? Que na maioria das cidades brasileiras eles já são predominantes, assim, na maioria das cidades brasileiras, as capitais, né? E, e, e fora as capitais, nas outras cidades, né, a maioria, são predominantes os ônibus convencionais, né, de 70 lugares para os passageiros, que tem um comprimento pouco menos de 10 metros. É, no Brasil, como eu falei, só algumas grandes capitais adotam essa mobilidade e isso ajuda muito no tráfego de passageiros, né? As vantagens desses ônibus, né? A economia do combustível, né? Visto que em relação aos ônibus normais ele tem uma economia maior porque ele consegue transportar mais passageiros do que os convencionais. É, ob, ob, é, obviamente, carregando mais passageiros, vai, vai ter uma demanda menor de ônibus e, consequentemente, vai ter menos combustíveis para gastar, né? Vai ter uma economia, entendeu? A vida útil, né, também desses ônibus que eles são bem melhores, né? Melhores construídos e ele é construído sobre um chassi rodoviário, né? Possui transmissões automáticas e, como eu falei, eles são bem melhor feitos porque tem a suspensão mais reforçada por causa também do comprimento, né? Que é grande, é maior e para ter que suportar maior quantidade de passageiros, né? A velocidade dele é em torno de 80 km por hora, que já é bem compatível para o perímetro urbano e também contém três portas, né? Amplas portas com degraus largos que possibilita maior rapidez no embarque e desembarque de passageiros, para não ter aquela algazarra de subir e descer. Agora vamos falar sobre monitoramento, né? Gestão de redes semafóricas, essas coisas. A gestão de redes semafóricas oferece aos órgãos gerenciadores de trânsito a gestão completa da rede semafórica da cidade, né? Disponibilizando toda a infraestrutura de manutenção, incluindo técnico, equipamentos e sistemas informatizados de gestão das ocorrências, além de gestão de programação e sincronismo dos semáforos. É, neles são instalados no breaks, né, para caso tenha queda de energia, falta de energia, para continuar funcionando por um determinado período de tempo, lâmpadas LED, caixas porta-foco, controladores eletrônicos inteligentes capazes de implementar uma programação dinâmica, né, sensível às condições de trânsito e aplicável também à priorização de corredores de transporte e veículos de emergência, que no caso são as viaturas e as ambulâncias, né? O benefício dele é garantir o perfeito funcionamento da rede de semáforos da cidade, né? Visando uma melhor fluidez e segurança nos cruzamentos. O sistema de monitoramento urbano para fiscalização do excesso de velocidade, respeito aos semáforos de faixa exclusiva de ônibus, identificação de veículos por leitura automática de placas, detectação automática de sons, de disparo de armas de fogo e de acidente de trânsito por áudio e vídeos inteligentes é chamado de monitoramento eletrônico urbano. Os benefícios dele são reduzir o número de acidentes de trânsito, detecção de veículos roubados ou procurados, né? Pelo meio da placa dos carros e tal.
detecção automática de situações de risco, detecção automática de excesso de velocidade e de respeito aos semáforos, né, que no caso é ultrapassar o semáforo em sinal fechado, controle inteligente de circulação, né. Outro, outra solução aí poderia ser o TrafGo, né, que é uma ferramenta desenvolvida para fazer o controle e a otimização dos tempos dos semáforos, que isso é muito importante, né, utilizando as informações do Google Maps, que é um sistema que disponibiliza uma interface gráfica para avaliar o desempenho do sistema em execução, bem como monitorar remotamente, ou seja, diretamente da central, né? Você pode fazer os ajustes, não precisa ir lá fisicamente. Por meio de, aí faz tudo remotamente por meio de indicadores de tempo de deslocamento dos veículos no tráfego da região controlada. Os benefícios deles são baixo custo de implementação e manutenção, já que dispensa a instalação de sensores, né? Que é tudo utilizando as informações do Google Maps, monitoramento e controle em tempo real, otimização de ciclos, né? Tempos de sinais verdes e defasagem dos semáforos e trânsito mais eficiente. Isso se enquadra naquela questão de, tipo assim, em horário de pico, o semáforo ficar mais rápido, entendeu? Fechar um pouco menos ou mais, dependendo da hora. E também naquelas horas tarde da noite que é necessário é necessário ter um, como é que se posso falar, o semáforo mais, né, rápido para abrir por causa dos assaltos e tal. Aqui tem um gráfico da ciclovia operacional lá de Caruaru, né, da localização, um mapa de localização que fica ali, né, entre as avenidas Portugal, Avenida Francisco da Silva, Marcionilo, né, Avenida Agamenon Magalhães, que é a principal, né, da cidade, a mais, né, conhecida, entre outros, né. Aqui tem o mapa dos bairros, né, que são beneficiados pela ciclovia. Tem bairros e até BRs, né, como você pode ver aí. Aqui tem um gráfico de frequência de uso, né, da população de meses. O primeiro gráfico de pizza aqui é frequência de uso mensal, né, da população. O segundo gráfico aí de pizza, que é o segundo de cima, tem um gráfico de atividades de lazer, né. Tem ciclismo, caminhada, skate, patins, corridas e outros, né, são definidas aí nesse gráfico. O gráfico 3 mostra o uso diário da ciclovia. O gráfico 4 mostra a satisfação, né, dos usuários pesquisados. O 5 a segurança. Porém, alguns problemas foram identificados, né, principalmente no que diz respeito à organização do espaço. Todas as atividades praticadas que vimos ali no segundo gráfico de pizza, que tem ciclismo, corrida, caminhada, entre outras coisas, patins, skate, eles acontecem no mesmo lugar, por pessoas de todas as faixas etárias, incluindo idosos, jovens, adultos, crianças. Aí com isso, essa mistura no mesmo lugar pode acarretar em muitas vezes pequenos acidentes. Por isso o índice de segurança dos usuários é alto. A partir dessa análise, sugeriram diretrizes para potencializar a ciclovia operacional de Caruaru. Algumas delas foram setorização e organização de fluxo, né, na ciclovia operacional, que colabora para a democratização do espaço e a segurança dos transeuntes, né, que são as pessoas que passam por ali, e praticantes de atividades. Colocação de bicicletários em pontos estratégicos, bancos para momento de descanso, né, e lixeira, sinalização e iluminação noturna, uma boa iluminação noturna. E também a extensão do percurso, né, da ciclovia para atender a grande quantidade de pessoas, e também fazendo assim, aumentando esse percurso,
estendendo ele, integrando outros bairros, né, da cidade. Aqui fala sobre o órgão regulamentador de trânsito, que é o DESTRA, né, que é a Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte, que foi criada por meio da Lei Municipal, né, de Caruaru, número 4.762, de 9 de março de 2009. A autarquia atua na organização e fiscalização do transporte e trânsito no município, segurança do cidadão e do patrimônio municipal nas ações no âmbito da defesa civil contra desastres naturais, antropogênicos e misto. Também outro método aí que eu listei aqui por último é a Zona Azul. Por quê? Porque eu acho que ele já está, eu acho não, ele já está implementado, né, com certeza. Mas é um bom modo de se falar que é um estacionamento rotativo, né, público, todo mundo já sabe, porém pago, né, porém pago, é, que eles ficam localizados nas vias e logradouros, disponível para usuários mediante ativação de cartões digitais, né, por meio de aplicativos de celular e pontos de venda. Essa zona azul, como todos sabem, muita gente reclama tal, mas é uma medida contra o trânsito caótico, né? Já que com a zona azul você vai ter mais organização e também vai pesar na consciência dos motoristas se é necessário mesmo sair de casa com o carro ou não, já que na zona azul você vai ter que pagar o estacionamento, um preço muito mais alto do que uma passagem de ônibus, por exemplo. É a conclusão aqui, né? O objetivo do trabalho foi mostrar os problemas e algumas soluções, né, para melhorar a mobilidade de Caruaru, tanto para veículos quanto para pedestres, né? É, e como resultado verificamos que a cidade de Caruaru apresenta um sistema de transporte pouco eficiente, problemas com escassez de transporte coletivo, problemas com o transporte cicloviário, falta de corredores especiais de manutenção e vias e sinalizações. Porém, com o passar dos anos vem melhorando e muito, né? Quem foi para Caruaru esses últimos tempos aí viu que tem melhorado e muito a situação por lá. E é isso. Obrigado aí por assistir, pessoal.